E esse bate-papo, o Tantra e outras tantras, um bate-papo sobre sexualidade, relacionamentos, nasceu de uma inspiração minha e do meu irmão de caminhada, terapeuta também, onde a gente faz umas parcerias de trabalho, o Maicon Kish, nessa linha da sexualidade dos relacionamentos. Deixa eu só aqui arrumar uma coisa na configuração. Acho que eu quero depois que o Maicon me ajude só a ver para eu ver se eu abrir o chat. Ah, agora eu acho que deu. Se alguém escrever alguma coisa, eu consigo ver por aqui. Sim, eu escrevi. Ok. Então, no nosso primeiro encontro, que foi no mês passado, a gente falou um pouquinho sobre a Kundalini, sobre a energia sexual e a forma de despertar essa energia de uma forma consciente. Oi, Dani Torquato! Você entrou aí! E que nos traga alegria, que nos traga vitalidade, que nos leve para o mais. E hoje o tema desse encontro vai ser sobre libido e afetividade, né? E para isso eu vou pedir para vocês, se vocês puderem me ajudar, de quem está aí me escutando, só de dar um oizinho ali no chat, só para eu me sentir me relacionando com alguém, me relacionando com vocês, que senão eu me sinto aqui um pouco falando sozinha. E assim a gente vai poder começar. E eu estou vendo aqui na minha tela, não sei se é para todo mundo, a linda, maravilhosa deusa Dani Torquato nos escutando e fazendo um filtro dos sonhos, vermelho paixão. É isso mesmo? Não sei como é que tá o vídeo para todos. Que bom. Então, amados, eu vou pedir para vocês, para que a gente possa começar, que vocês encontrem uma posição bem confortável aí onde vocês estão, que vocês alinhem a coluna de vocês e coloquem uma mãozinha lá embaixo do umbigo, onde a gente chama de baixo ventre, ali tocando o umbiguinho. E a outra mãozinha no coração. Então, nesse momento, eu vou convidar você para fechar os seus olhos. Tomar uma respiração profunda. Sentir o ar que entra e o ar que sai pelas suas narinas. Sentir a temperatura do teu corpo. Se manter respirando profundo, sentindo a vida acordar no teu ser. E aí na sua casa, eu vou pedir que na próxima respiração, você sussurre junto comigo. Você vai inspirar profundo, ainda de olhinhos fechados. E na respiração, você vai dizer eu, aí você vai dizer o seu nome, Larissa. Me amo. E acolho assim, exatamente como eu sou. Então você inspira de novo. E na expiração, você fala em voz alta. Eu digo seu nome, Larissa. E abro. Para receber. Todos os presentes disponíveis
na minha vida, na minha sexualidade, através é seguro sentir amor e sentir prazer na vida. Então toma uma inspiração profunda e solta com a boca um Abre devagarinho os teus olhos. E aqueles que sintam de ficar com o vídeo aberto, fiquem muito à vontade. Só nesse momento eu vou sentir para o microfone de vocês deixarem fechadinhos. A gente vai começar a conversar. Estou aqui na casa da floresta, alguém falou. Estamos todos com você. Oi, 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 olá. Então, amados, a sexualidade, ela é a base da nossa vida. E a forma como cada um sente e lida com essa sexualidade é muito individual. É importante que a gente tenha um espaço e que a gente permita descobrir como que para a gente faz sentido viver essa sexualidade. Porque quando a gente vai ver nos filmes, nas revistas, nos próprios filmes pornôs, nas novelas, existe uma coisa que parece ser um pouco prático, que se chama de passo a passo, o ABC do sexo, por exemplo. E isso é muito padronizado, isso é engessado, isso é mecânico, é controlado. E energia sexual, que ela é manifestada no sexo e também em tudo na nossa vida. E hoje eu vim aqui para conversar sobre a energia sexual manifestada em tudo na nossa vida. Se um dia vocês quiserem, a gente conversa só sobre o ato sexual, só sobre o sexo. Antes de continuar, eu vou pedir para vocês, se vocês puderem, na verdade, fechar o vídeo de vocês também, que assim eu vou conseguir me conectar um pouco mais nesse momento. Agradeço a vocês. De lá embaixo, eu acho que na esquerda, onde isso, tem um botãozinho, isso, perfeito. Agradeço vocês nesse sentido. Então, como eu estava falando, essas formas padronizadas e que nos ensinam de como viver a sexualidade, elas são só um mecanismo que muitas vezes é engessado para a gente. E a gente fica tentando ou procurando viver e sentir dessa forma, quando para a gente, o nosso natural é diferente. E como falei para vocês, a sexualidade, ela abrange o ato sexual e toda manifestação na nossa vida. E hoje a gente vai conversar sobre ela na vida. Um dia, se vocês quiserem conversar só sobre sexo, só sobre o ato sexual, a gente pode fazer isso também, num outro tantra e outras tantras, né? E o que é libido? Libido é essa energia de vida, esse instinto sexual, essa energia sexual. É exatamente através dessa força criativa que a gente se manifesta aqui no planeta Terra, por um ato de amor, onde a libido da nossa mãe e do nosso pai fizeram eles se encontrarem e na arte desse encontro terem uma explosão de amor e uma manifestação de uma joia rara, que somos nós. Então, libido é tesão pela vida. Libido é tesão de viver, né? Libido é essa nossa energia criativa que a gente manifesta e expressa e aumenta no ato sexual e também manifesta e expressa cozinhando, agora aqui conversando com vocês, falando, raciocinando, desenhando, cantando, pintando, trabalhando, fazendo um projeto, andando,
fazendo tudo na nossa vida, com os amigos, sozinho consigo mesmo, por a gente estar vivo, respirando e sentindo, a gente está com a nossa libido ativa. O que acontece, né, quando o que chamam de libido baixa? Libido baixa, já que libido é a energia da vida, é a energia da fonte da criação, da fonte criativa. Se ela está baixa, significa que se a gente está vivo, com os olhinhos abertos, coração batendo, respirando, com a libido baixo, é porque a gente está reprimindo a força da vida. A gente, de alguma forma, está abafando ela, prendendo ela, segurando ela. Porque se a gente está vivo e a força da vida, e isso é libido, e a gente não está sentindo essa força da vida, de alguma forma, se a gente está vivo, é porque tem alguma coisinha dentro de nós que muitas vezes vem dos nossos pensamentos, ou dos nossos sentimentos, ou ressentimentos, ou mágoas, ou vergonhas, ou culpas, de julgamentos, internos ou externos. Bem-vindo, doutor Adailton. Seja bem-vindo aqui entre nós. Eles reprimem, eles abafam essa nossa energia de vida. Que é esse tesão, gente, a gente nasce de um tesão. A gente é a própria manifestação do tesão. Tesão, libido, é a alegria de viver. Pessoas que estão permitindo que a sua libido flua naturalmente, que a gente chama de que tem a libido alta, são pessoas muito inovadoras, inspiradoras, criativas, alegres, porque estão permitindo. Bem-vindo, Adailton. A gente está pedindo para quem está chegando aqui, que bom ver você, já conversamos tanto na escrita, que bom ver você aqui. Vou te pedir só para você fechar um pouquinho nesse momento o seu vídeo e depois a gente vai abrir de novo. Lindo quadro. Obrigada. Então, gente, o que acontece quando a gente reprime, né, a nossa libido? A gente fica apático, a gente fica sem energia, a gente fica triste. A nível físico, a gente pode ficar impotente. A nível existencial, a gente pode ficar procrastinando. A gente fica sem vontade de viver. Porque, de alguma forma, aquela força da vida, da alegria, do tesão, da gostosura, da criatividade, que é viver, ela está ali, de alguma forma, abafadinha dentro de nós, né? Em alguns casos, a baixa libido, ela tem a ver com questões hormonais. Eu não vou adentrar nisso hoje, porque essa não é a minha área. Então, se vocês tiverem mais interesse de saber sobre as questões hormonais que podem diminuir a libido, eu vou convidar a vocês a procurarem um médico, um profissional que entende disso. O doutor Adailton está aqui, que ele é médico ginecologista, obstetra, um dos iniciadores do parto humanitário aqui no Brasil, constelador familiar também, dá vários cursos. Vocês podem conversar com ele depois, ou com outro profissional que vocês sintam perto da cidade de vocês. O que eu vou falar para vocês é da influência social que muitas vezes faz através dos nossos pensamentos e sentimentos de uma energia, às vezes, não tão alta, um pouco mais baixa, como, por exemplo, a culpa, a vergonha, nos introjetar uma sensação de que é feio, de que é errado, de que é perigoso expressar a vida, ser espontâneo, ser alegre, ser inusitado, ser criativo. E são essas repressões, às vezes, que vêm de fora da sociedade ou internamente mesmo, dos nossos pensamentos, que faz a gente ficar com a libido mais baixa. Algumas pessoas me perguntaram, eu vi o questionário de todos vocês, algumas pessoas fizeram umas perguntas e foram todas perguntas maravilhosas e profundas. Gratidão pelas perguntas. Algumas pessoas perguntaram assim,
tem um relacionamento de muito tempo, tivemos por muitos momentos uma relação sexual satisfatória, onde os dois tinham a libido alta e nos sentíamos bem nessa relação. E agora, por exemplo, o meu marido ou minha esposa, tanto homens e mulheres falaram isso, está com a baixa libido, não tem mais vontade, né, de fazer sexo. E não tem nenhuma questão hormonal envolvida, inclusive fizemos exames. O que pode fazer com que a nossa libido fique baixa, né? Pensamentos e sentimentos introjetados, tanto de fora, do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode, como de dentro. Então, às vezes, é importante você perguntar para você o quanto você tem tesão pelo seu trabalho. O quanto quando você acorda e você abre os olhos, você fala, uau, mais um dia de vida, mais uma oportunidade de fazer muitas coisas gostosas. O quanto você, quando entra em contato com você, com o seu ser, com a sua presença, que o ideal é que seja o tempo todo, porque se você não estiver na sua presença, você vai estar em qualquer lugar que não é no seu lugar. Se você em contato, com consciência, com a sua presença, quanto você se sente feliz consigo mesmo. Algo que é muito diferente de ser perfeito. É eu olhar para minha estética, para o meu cabelo arrepiado, para minha espinha no rosto, para minha barriguinha mais avantajada e olhar e dizer assim, uau, eu te amo, Larissa, eu te amo. O quanto você sente isso em você? Quando você, por exemplo, vai iniciar algo novo no trabalho, você fica com medo, ansioso, nervoso, não sabe se vai dar certo ou não, se você vai conseguir aquilo que você tem como expectativa, e você fala, uau, eu te amo, mesmo assim. Quanto você, às vezes, perde um pouquinho a cabeça, fala um pouco mais alto, fala algo um pouco duro com aqueles ao seu redor que você gosta, e você olha para si e fala, eu te amo mesmo assim. Eu amo viver mesmo assim. Mesmo com esses desafios que estão acontecendo, mesmo com essas coisas que eu preciso dar um passo a mais e transformar. Eu me amo mesmo assim. Eu amo viver, eu gosto de viver, eu tenho tesão por viver. Isso é a libido. Então, quando a gente está passando por uma fase em que os desafios ou as situações que estão acontecendo estão com um nível muito maior de dor do que de prazer, de preocupação do que relaxamento. Seja, por exemplo, meu marido perdeu um emprego, estou passando preocupações com meu filho, que começou a ficar um pouco mais distante, estou tendo problemas com os meus amigos. Isso tudo afeta a nossa libido, que é a nossa energia criativa, a nossa energia de vida. Então, quando a gente está num momento assim na vida, na hora da relação sexual, isso também vai refletir lá, na hora do ato, né? E uma outra coisa importante também, ligado a essa primeira pergunta que eu estou respondendo, da relação sexual, que é muito interessante, né? Uma das minhas linhas de trabalho são com os relacionamentos afetivos. E é muito interessante que muitas vezes, sem perceber e sem saber, as pessoas desejam se vincular com alguém para não sentir a si mesmo, para fugir de si mesmo, para não se encontrar, para não olhar para as suas coisas, para a sua vida. Usam esse anseio de querer estar com alguém, se vincular com alguém, como uma forma funcional, às vezes como uma muleta, como uma distração. Eu estou triste, então eu quero estar com alguém para me sentir feliz, que esse outro me faça feliz. Eu estou cansado, eu estou desanimado, então quem sabe eu encontro alguém e esse alguém traz um ânimo para a minha vida. E se a gente não fosse falar de alguém ser humano, essa mesma pessoa pode falar assim, estou hoje decepcionado, vou lá comprar uma cerveja para ver se eu fico um pouco mais legal, ou eu vou numa festa, ou eu vou comprar uma roupa,
Eu vou fazer alguma coisa para tentar suprir aquilo que está me incomodando dentro de mim. Muitas pessoas, inconscientemente, sentem vontade, anseio, dia e noite, de estar com alguém em busca de suprir uma necessidade interna de algo que não está gostando internamente. E o mais divertido e engraçado disso, porque eu prefiro rir do que chorar das coisas, é que quando você vai encontrar alguém, você se vincula com alguém, o que mais você tem é notícias de si mesmo. Porque o outro é um espelho que só desperta seus botões internos. Se você tem muita raiva, muito ódio guardado no seu sistema, a presença do outro vai te fazer expressar isso. Se você está com uma baixa autoestima, com alguma insegurança, com algum medo, algum receio, alguma dor de algo que possa ter acontecido no seu passado, seu encontro com o outro vai te ajudar a despertar isso. Para quê? Para a oportunidade de, nesse momento presente, você não está mais com foco e energia cristalizado numa situação que aconteceu no passado. É uma oportunidade da vida de autorregulação, te aflorando de novo essas situações, para que você possa olhar e, a partir disso, aceitar, integrar, liberar e viver presente, no momento presente, sentindo o presente. Não com o teu corpo no presente e os teus pensamentos, tua energia, teus sentimentos no passado. E o outro, a relação afetiva, desperta muito isso. E quando a gente tem uma relação duradoura, quanto mais a gente convive com essa pessoa, mais a gente se conecta e mais a gente entra em intimidade. E a sexualidade, ela vai mudando completamente à medida que a gente vai entrando em intimidade com a pessoa. A gente vai se abrindo mais. Se abrindo mais, não apenas de corpo, ou de contar uma coisinha aqui ou ali que eu tinha vergonha ou escondia. Se abrindo mais de energia, de alma. Você vai permitindo que o outro entre e toque um espaço que às vezes nem você tinha noção, ou por muito tempo procurou não entrar nesse espaço. Algo fica muito próximo. O outro te ajuda, na presença do outro, a você se conectar muito mais com você mesmo. O que acontece nessa hora? Porque todos nós que estamos aqui no planeta Terra, seres humanos, seres vivos, viemos aqui para aprender, para evoluir. Se tivesse tudo bem resolvido, a gente talvez nem estivesse por aqui. Então, à medida que a relação avança e que a gente entra em intimidade, essas verdades, tanto das nossas potencialidades e dos nossos dons, quanto dos nossos maiores medos e as situações emocionais que pedem por harmonização, elas vão aflorando, vão desabrochando. A gente não vai conseguindo mais esconder. Elas vão se revelando na presença do outro. Não é porque o outro muda você, é porque você, na presença do outro, tem mais contato com você mesmo. E aí, o que acontece com o sexo? Daquela fase inicial que pessoas que estudam a parte biológica, hormonal, fisiológica disso podem dar um embasamento teórico muito maior para vocês. Mas essa fase inicial, do início dessa liga, dessa excitação, que às vezes dura até 2 anos, alguns estudos que eu li, mas podem ter outros, que dá aquela paixão, aquela química, ela vai se transformando numa maior conexão, numa maior plenitude, num encontro mais profundo, numa maior plenitude e conexão. O que acontece em muitos relacionamentos? Às vezes, a pessoa, naquele momento, não quer olhar para suas coisas mais profundas. E acaba, como um mecanismo de defesa, perdendo a libido. Os homens, às vezes, podem sentir uma impotência que nunca tinham sentido, uma ejaculação precoce,
A mulher, ela pode sentir uma diferença na lubrificação vaginal, sentir dores, musculatura da vagina mais contraída, mesmo sem ter sentido nunca antes e não entende o porquê. Então, onde é que está o passo que transforma isso? É perceber que muitas vezes isso não tem a ver com o outro, tem a ver com a gente mesmo. Esse é o primeiro ponto. E nesse ponto, deixa eu só aqui ler uma mensagem que botaram no privado. Já vou responder você, tá? E dentro desse ponto, eu olho e digo, eu sou 100% responsável por isso que está acontecendo. Não é porque o outro pode me abandonar, é porque eu tenho medo do abandono. Não tem a ver com o outro, tem a ver com a minha história. Então, o que eu preciso falar para o outro? Olha, eu cheguei naquele ponto delicado, que é meu, que está tocando numa parte minha que é muito delicada de olhar. Então, isso não tem nada a ver com você. Eu preciso me afastar um pouco para mergulhar dentro de mim nessa delicadeza e poder autocurar a mim mesma. E se eu precisar de uma ajuda de fora, eu vou pedir uma ajuda. Eu posso procurar uma ajuda. E posso ter ajuda de pessoas que lidam com isso, que trabalham com isso também. Eu posso começar comigo mesmo. O melhor método, ferramenta que eu encontrei até hoje, se você tem algum diferente do meu, por favor, coloca no chat, porque eu também quero aprender. Mas a melhor ferramenta que eu tenho para me encontrar, me sentir e entrar em contato comigo mesmo é a meditação. Começa por aí. Quando eu paro para meditar, eu começo a perceber o quanto que eu, nesse momento, sou e estou. Inquieta, relaxada, serena, às vezes noiada. O quanto eu sinto dor, o quanto eu sinto prazer, o quanto eu me sinto leve e fluida, o quanto eu me sinto retraída, congestionada. Eu começo a me conhecer e sentir como eu estou. A partir daí, né, e eu, no meu caso também, busquei e continuo fazendo muita terapia. Tenho muitos mestres, professores, terapeutas que são mãos de amor e olhar de acolhimento nos momentos mais delicados, para poder dar um passo a mais e se transformar daquelas áreas que às vezes é difícil sozinho. Tem muitas pessoas que se autocuram sozinhas. Eu, talvez, por ser muito profunda e muito intensa, e por vir com o propósito de estar em contato com muitas pessoas, trabalhando pelas questões mais profundas da sua essência, da sua alma, precisei, aceitei e amei e agradeço muitas mãos e olhares de pessoas, mestres e professores que me acolheram em um momento em que eu não sabia o que fazer, pessoas que já tinham passado por aquilo. Então isso fica para cada um. Mas o importante é que você é 100% responsável pelo que está acontecendo e você que é capaz de fazer a mudança. Se você vai fazer isso sozinho, se você vai pedir ajuda, quem vai sentir isso é você. Então, nessa hora, se você está com um parceiro, com uma parceira, se você tem uma relação de mais tempo, você vai ter uma grande oportunidade, se você já não faz isso, de se abrir e de falar para a pessoa, olha, está acontecendo coisas dentro de mim que eu nem faço ideia do que é. Talvez algumas memórias estão sendo abertas, talvez algumas feridas antigas que moram aqui dentro e que eu nem tenho consciência, ou tenho consciência de alguma forma quando eu estou com você, quando eu te beijo, quando a gente faz um amor um pouco mais forte, mais selvagem, me abre esse espaço, eu fico com medo. E eu quero, estou disponível agora a dar um passo a mais, mas eu preciso me respeitar. E vou te pedir para que a gente junto descubra como também não se afastar, mas esperar esse espaço e ver como que a gente pode dar um passo a mais dentro dessa delicadeza. Porque todos nós temos essa delicadeza, todos, homens e mulheres, que possam estar com a libido mais baixa ou mais alta,
que possam ser pessoas agora extremamente autoconfiantes e poderosos, com poder pessoal, com sua luz, ou que possam estar com a autoestima baixa e com pouca confiança. Todos nós temos esses pontos de delicadeza, todos nós. Então, quando a gente começa a nos permitir sentir esses pontos de delicadeza que na relação sexual e na vida afetiva com o outro são despertados em nós, quando a gente começa a ter noção de si mesmo, da nossa história, do nosso espaço interior, das nossas sensibilidades, a gente começa a se relacionar com o outro de uma forma totalmente diferente, a partir desse ponto, onde a gente vê que todos nós, tudo que a gente quer é amar e ser amado. Então, respondendo um pouco ali a pergunta, mais ou menos 5% do que aconteceu na nossa vida, no nosso passado, na nossa história, que de certa forma vibra no nosso corpo, na nossa memória. Só um pouquinho aqui. Ixi, agora começou um monte de privado enorme, gente. Eu vou continuar falando aqui e depois eu vou pouco a pouco lendo, porque tá grande, tá? Se eu não conseguir responder todos esses agora, eu fico disponível depois, tá? Por WhatsApp, por e-mail, por mensagem inbox, até pelo Skype, porque veio umas 3 perguntas e histórias no privado bem grandonas agora. Eu não vou conseguir ler tudo, mas aos poucos eu vou respondendo. E se eu não contemplar a tua pergunta aqui, eu fico disponível depois do bate-papo para conversar contigo no particular, tá? Então, como eu estava falando, todos nós temos, às vezes, nossos 5% da nossa área consciente do cérebro, a gente lembra de coisas que a gente passou nesta vida, desde o nosso nascimento, desde, na verdade, da nossa fecundação, concepção, gestação, nascimento, nossos primeiros dias de vida, os nossos primeiros contatos com sentir a pele. O bebê, quando sente a pele, é onde ele começa a ter noção do que é dor e do que é prazer. Em contato com o pai e com a mãe, ele começa a ter noção do que é o amor, né? Em contato com o ambiente, quando ele começa a crescer um pouquinho, e o quanto ele explora esse ambiente, e a curiosidade, e o quanto ele é permitido explorar essa curiosidade, ele começa a desabrochar os primeiros instintos da criatividade, e assim por diante. Na escola, com os amiguinhos, com os professores, na primeira relação sexual, nos primeiros amores, e tudo isso vai nos trazendo conteúdo, e a gente vai tendo uma noção que a gente vai colocando nesses 5% do consciente, do quanto isso nos faz bem, ou do quanto às vezes a gente sentiu dor e tristeza por causa disso. E aí a gente começa, às vezes sem saber, a ter mecanismos de se proteger de algumas coisas e de expressar até certo ponto, de se abrir até certo ponto e de tentar se preservar, evitando uma possível dor, decepção, às vezes sensação de rejeição, de abandono, de violência, que possa ter passado no passado. Isso são os nossos pontos delicados, e todo mundo, de uma intensidade ou de outra, tem isso na sua história. E tem 95% disso que é inconsciente, tanto das coisas da nossa vida agora, como do que aconteceu com os nossos familiares, com os nossos ancestrais, que, por exemplo, as constelações familiares ajudam muito a reordenar a nossa vida, o nosso fluxo de amor, de prosperidade, de se sentir bem na vida, porque às vezes estamos sendo influenciados por questões do nosso passado e dos nossos ancestrais que a gente nem sabe, de coisas que nem tem a ver com a nossa chegada aqui no planeta Terra, e sim com o nosso corpo, não como corpo humano, e sim como corpo familiar, onde todos, tipo, eu sou um órgão do corpo inteiro da minha família, cada um tem um órgão, uma função, um lugar. E às vezes eu nem sei, tenho noção desse corpo inteiro, familiar, apenas do meu. E somos influenciados por isso. E também para quem acredita, eu acredito em vidas passadas e assim por diante. Olha como é profundo o tesão por viver, o prazer da vida, a própria vida, a criatividade, o amor. Ela está alinhada a tudo.
a criação do cosmos, do universo, a criação dos seres humanos da Terra, ele nasce dessa energia, dessa libido, dessa força vital que criativamente vai formando tudo. A gente tem um ginecologista aí, nós temos algumas parteiras, está me vindo muito parto. Vocês já viram? Existe algo mais criativo, mais orgânico, mais visceral e mais não controlável passo a passo do que como tem que fazer, do que um parto? Se a gente tenta encaixar como a energia sexual, a energia de vida, a nossa vitalidade, agora eu faço uma cara, depois uma boca, aí eu dou um gemido, aí eu levanto a perna, aí isso, aí ele aquilo. Isso não existe, né? Na intensidade e na profundidade de você sentir a libido pela vida, o prazer, o tesão, é muito além dos controles. Ele é visceral, ele é instintivo. E ele inicia nessa forma instintiva, visceral, e ele vai se elevando, que nem a gente, enquanto ser humano, nasce com uma consciência, nasce com uma consciência mesmo de si mesmo e da vida, e vai evoluindo e aumentando isso infinitamente. Essa nossa energia primordial instintiva, ela tem um padrão básico que acorda, que é aquela coisa mais animal, mais visceral mesmo, e ela no nosso próprio corpo, se a gente permite, ela vai se expandindo e ganhando outras qualidades dela mesma. É aí onde a gente vai chegar agora no nosso bate-papo no afeto, na afetividade, né? Aonde que a libido encontra a afetividade? Quando a gente permite o nosso corpo expressar essa força da vida, que nasce por um desejo instintivo, e aumentar e percorrer a nossa vida até alcançar o coração, até alcançar a nossa capacidade de sentir, não de pensar em sexo, não de pensar em amor, e sim de sentir o sexo, de sentir o amor. Não de pensar na pessoa e o que eu quero com essa pessoa, e sim de sentir a pessoa e se sentir com essa pessoa. Essa capacidade de amar a si mesmo e aos outros. Essa capacidade de deixar que os outros nos amem. E quando a gente vincula a libido, o prazer, com a afetividade, com o amor, a relação sexual, o ato sexual em si, e tudo na nossa vida, ele ganha um grau de expansão de consciência. A gente aumenta a nossa criatividade, a gente aumenta a nossa consciência, a gente evolui, a gente se sente pleno, a gente se sente satisfeito, a gente se sente alegre, a gente se sente vibrante, a gente se sente livre. E para uma sociedade baseada no consumo, isso não é muito interessante. Então, o que se vincula e o que se propaga muito por aí? Sexo sem amor, sexo sem afetividade. Não que fazer sexo possa ser algo mal, é maravilhoso. A questão é que o que acontece quando quando você faz sexo sem estar ligado ao amor e afetividade? Você está pegando a sua energia criativa, a sua libido, seu tesão, e você está tendo escapes, perdendo, jogando fora, se desvitalizando. Você está jogando energia criativa fora, porque se ela não se alinha com o afeto, ela não eleva, ela não expande. Você só perde energia. Então, quando você tem vários encontros, ou quando você lida com a sexualidade, com o sexo, não alinhada ao afeto, você se torna, entre aspas, como é que eu vou dizer isso? Você não vai aumentando a sua consciência da vida. Você pode permanecer ignorante, ou você pode permanecer bitolado a uma forma de funcionamento engessado, ensinado,
robótico que você acredita que é aquilo, mas que é muito mais. E aí você fica nessa forma robótica, fazendo sexo ou usando a sua libido, a sua sexualidade sem afeto, sem amor, e você vai ficando desvitalizado, você vai ficando sem energia, você vai ficando desestimulado, você começa a consumir muitos remédios, você começa a adoecer, você começa a consumir coisas para tentar te deixar melhor, às vezes drogas, você começa a procurar mais e mais sexo para tentar suprir isso. E quanto mais você faz, quanto mais você procura, quanto mais você usa os remédios, pior você fica. E você continua perdendo a sua própria energia e ficando com a consciência reprimida, porque você reprime essa sua energia de vida vinculada ao afeto. Então, todo o caminho é vincular essa energia ao afeto, ao amor. Aí, muitas vezes, o amor é uma coisinha assim que a gente podia, deixa eu ver, fazer uma faculdade sobre o que essa palavra amor, que nem a palavra Deus, significa para tantas pessoas, né? Então vamos falar do afeto num sentido assim, porque muitas pessoas sentem que o amor é algo que é de uma pessoa para outra e que eu só posso amar aquela pessoa e por aquelas condições. E se ela faz alguma coisa de que eu não gostei ou que eu fiquei brava com ela, eu deixei de amar ela, eu terminei com ela e não amo mais ela. E eu posso me abrir para amar outra. Se ela faz as coisas que me agradam e que eu me sinto bem, eu amo ela. Mas se ela não faz, eu paro de amar ela. E não é disso que eu tô falando, gente. O amor, esse afeto, você pode, por exemplo, pessoas que me despertam assim um afeto transbordante muitas vezes são as crianças e os idosos com a sua espontaneidade, com a sua naturalidade, com a sua pureza, assim. Um casal de vovôs assim quando fala uma coisa assim que às vezes te desperta aquilo, isso, por exemplo, é afetividade. Você pode ir numa balada, você pode conhecer uma mulher, você pode conhecer um homem e você sentir uma afetividade enorme por ela, além de sentir um tesão, um prazer, de você sentir uma afetividade, porque você está com seu coração aberto para sentir a vida. Como você pode sentir afeto em ver uma borboleta, em ver um animal, em ver um filme. Você não precisa estar com uma pessoa num relacionamento fixo para sentir o amor e o afeto. Então, você pode ser solteiro, você pode ser solteira, você pode conhecer alguém que você conhece há pouco tempo e ter uma relação sexual vinculada com o prazer, com a libido e com o afeto e expandir consciência. Claro que quanto mais você se vincula, quanto mais você conhece a pessoa, tudo fica maior. Né? Então você tem uma capacidade muito maior de entrar em intimidade e de começar a... Porque, por exemplo, uma sementinha, quando ela nasce e desabrocha, ela precisa ser nutrida para ela crescer mais e mais e mais e virar a florzinha. Quando ela vira florzinha, ela precisa ser nutrida para se manter viva. E o amor e o afeto é a mesma coisa. Mas você pode sentir um afeto e depois não encontrar mais a pessoa. Mas se você, nesse momento, se vincula com essa pessoa sexualmente pelo tesão com o afeto, você vai estar expandindo mais a sua energia. Agora, se você procura o outro para diminuir a sua carência, porque você está muito carente, porque você está muito triste, porque você está muito raivoso, porque você está muito chateado, porque essa tua vida está entediada, porque você quer uma distração, porque você quer um estímulo, porque você quer uma adrenalina, porque você quer sentir um pouco de prazer, e você procura o outro, se vincula com o outro, tem uma relação com o outro, você vai jogar a sua energia fora, você vai perder a sua energia, você pode ter um prazer instantâneo e muitas, digamos 99,9% das vezes, depois você aumenta um buraco muito maior dentro de si. Porque aquilo que traz a satisfação, a plenitude, é o prazer com o afeto. Quando você une o prazer com o afeto, você se sente pleno, você se sente satisfeito. Você se eleva, você fica criativo, você fica vibrante. Você consome menos remédios, você compra menos roupas, você vai menos embaladas, você não sente vontade de usar drogas, você não sente vontade de usar muletas. Você está com você, independente se você está um pouco mais alegre ou um pouco mais triste, você está bem, você está relaxado, você está em paz. Você se aceita, você se ama. Você não é regulado ou preso pelos condicionamentos. Você não acredita em tudo, você sente, você segue o seu coração. Você dá muito mais voz para a sua intuição do que para o que os outros de fora falam.
Você se importa muito mais com o que você sente e de ser você do que os julgamentos dos outros. Agora, quando você não tá com essa frequência de permitir a sua libido, o seu prazer e o seu afeto estarem juntos, você às vezes fica muito preocupado do que os outros vão achar de mim, de como eu tenho que me comportar, o que eu tenho que falar, o que é errado, o que é certo. O que vai ser bem visto pela sociedade, pela minha família, pelos meus amigos, pelo meu companheiro, pela minha companheira, as pessoas do meu trabalho, e aí eu vou me comportar assim, porque se eu me comportar assim, eu vou ser digna de amor, eu vou ser digna de respeito, porque eu aprendi pelo que os meus familiares falaram, pelo que passa na televisão, pelo que eu li nos livros, que se eu fizer assim, é bonito. Se eu não fizer assim, é feio. Como assim sentar de perna aberta? Como assim rir em voz alta? Isso é feio, então eu não vou fazer. Aí quando você não faz, o que acontece? Você está reprimindo sua vida. Está reprimindo sua libido. Você não está permitindo sua energia acontecer. Então você começa a ter implosões de ressentimentos, de mágoas, de culpa, explosões de raiva, de histeria, né? A repressão da libido, ela pode dar, inclusive, insanidade mental, né? Insanidade. E então, esse bate-papo, deixa eu ver, a gente já tá 1 hora nele, né? Ele vem com essa intenção de abrir em você um espaço mais profundo para que você se pergunte: o que é mais importante para mim? Os julgamentos dos outros ou eu ser quem eu sou? O que é mais importante para mim? O que as pessoas falam a meu respeito ou aquilo que eu sinto no meu coração? O que é mais importante para mim? Tentar fazer coisas que não são da minha natureza, porque eu acredito que isso possa fazer com que os outros gostem e comecem a me amar, ou ser quem eu sou e experimentar o que vai acontecer com os outros ao meu redor. Se eu permitir o amor de me amar sendo quem eu sou. É isso, gente. Eu vou ler aqui um pouquinho das perguntas e se vocês quiserem fazer mais perguntas em relação a isso. O outro bate-papo foi 2 horas e meia e nesse eu falei, vamos ficar mais ou menos de 1 hora e meia, senão fica cansativo, a gente pode fazer de novo, tá? Eu vou ler um pouquinho aqui, mas se vocês quiserem me perguntar algo mais sobre a libido, sobre o afeto, para responder para vocês. Olha, deixa eu ver ela. Uhum. Uhum. Vocês são um grupo bem profundo, vocês estão... primeiro, agradecer vocês profundamente por estarem se abrindo em alma do ponto mais delicado de vocês aqui para comigo. E, novamente, contar para vocês, assim, que cada um de vocês que expôs aqui no privado comigo merece 100% da minha atenção. Obrigado pela confiança de se abrir. Então, eu sugiro que a gente converse depois no inbox, porque são coisas bem profundas, né? Gratidão pela confiança e a gente pode conversar depois, continuar a falar sobre isso. Uhum. Então, gente, então, tá certo. Não sei se tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta. Como soltar a libido? Como liberar a libido? Como fazer para aumentar a libido, né? O Tantra, ele nos ensina 3 chaves, que é a respiração, o movimento e o som. O nosso corpo, ele muitas vezes ele precisa se mover para essa energia que está parada, ela acordar e ela fluir.
Muitas pessoas, por exemplo, estão se inscrevendo agora para o encontro que vai ter com o Tony Robbins lá acho que é em São Paulo, né? Não sei se vocês já viram um documentário dele. A primeira coisa que ele faz antes de entrar no público para conversar com as pessoas é colocar muitas músicas para as pessoas dançarem, porque isso libera aquilo que está parado, solta a energia, ativa, acorda a vida, né? Então, tudo que mova muito o corpo, pode ser uma dança criativa, pode ser correr, pode ser jogar futebol, pode ser fazer aquilo que te ative o teu corpo, pode ser meditação ativa, eu adoro meditação ativa, eu trabalho com as meditações ativas, né? Do Osho, da Delphis Universalis, do Siddhartha, do Ani e muitas outras. É uma das linhas que eu gosto de me harmonizar com a meditação ativa. Ela traz para o corpo, né? Ela mexe o corpo, ela ativa isso. O som, por exemplo, quem quando vai num show e começa a cantar muito alto junto, não sente uma energia, uma vibração, o teu som está ajudando a expandir aquilo que teu corpo está movendo. É a libido crescendo, né? Ou tá num estádio de futebol e grita gol! A euforia que isso dá, a alegria que isso dá, a libido que acorda, né? Então, o som pode ser cantar no chuveiro, pode ser fazer uma aula de canto, pode ser começar a falar sozinho mesmo, num gravador, no celular, cantar alto, mover o corpo e a respiração. A respiração que te ajuda a expandir, a fluir e a limpar tudo isso que aflora, né? Respiração, movimento e som. Na consciência, na presença, na meditação, né? Nesse aqui e agora. São coisas que ajudam a liberar e aumentar a libido. Olhar para si, para dentro de si, para os seus pensamentos, para as suas crenças, em relação ao que pode, em relação ao que não pode. E procurar ajuda, se precisar, para liberar aquilo que não te serve mais, crenças que te bloqueiam. Hoje, só para a gente finalizar contando uma história assim, que aconteceu comigo, estava conversando com um amigo sobre a filha dele, uma adolescente de 18 anos, em que ela está num momento assim que ela quer planejar tudo. Eu quero agora estudar isso, isso, aquilo, eu quero passar no vestibular, aí eu quero em tantos anos começar a trabalhar, ganhar tanto, eu quero engravidar com quantos anos, quando eu engravidar eu quero ter tanto e tanto na poupança, e agora eu faço isso, agora eu faço aquilo. Ela fica procurando controlar tudo o que vai acontecer na vida dela, com uma preocupação muito grande, e num momento com uma dificuldade de trocar carinho, de trocar afeto, de se divertir, apenas focada nas metas do que ela tem que fazer para alcançar aquilo que ela quer. E sem prazer, assim, pela vida. E ficando muito gripada, muito doente, né? E aí a gente conversando, assim, uau, a libido tá reprimida, né? Essa energia criativa dela ali tá presa nesse controle, né? E esse meu amigo lembrou que quando ela começou a ficar assim, um pouco mais autoexigente com ela, foi numa época da adolescência, onde ela foi numa festa e beijou mais de um menino, e aí de repente ela foi para casa e a partir dali ela começou a mudar. Algo dentro dela começou, o que eu fiz deve ter sido errado, o que as pessoas vão achar de mim, então eu vou me comportar certinho agora, né? E aí tu, por alguma coisa que você acha que os outros podem julgar, você reprime, né? Essa sua energia. Eu me lembrei aí no dia de hoje que quando eu estava na quarta série, eu tive o meu primeiro namorado de pegar assim o dedinho. Não tinha beijo na boca, nada. Era na quarta série. A gente, tipo, na educação física, jogava vôlei, aí depois recebia um bilhetinho. Obrigado por ter passado a bola para mim. Aqueles namoros bem infantis, né? E aí eu lembrei que naquela mesma época passou um questionário na sala de aula que os amiguinhos fazem, né? O que você mais gosta de fazer? Qual que é a sua cor predileta? Qual que é a sua comida predileta? Tal. E no questionário perguntava, você é virgem? E aí eu respondi que não, porque eu sou Capricórnio. Ué, não sou virgem. Gente, parecia filme de terror. Todas as crianças começaram a me olhar com uma cara. Teve umas meninas que falaram, eu tenho um nojo de ti. E eu não tinha noção do que estava acontecendo, né? E aí eu fui perguntar para minha mãe e para o meu pai, eu digo, eu sou Capricórnio, eu não sou virgem, por que eles dizem que eu sou nojenta? O que está acontecendo? E o meu namoradinho terminou comigo,
E mesmo quando ela me contou, eu não entendia direito o que era aquilo, né? E a partir dali, eu comecei a tomar um cuidado de como falar para as pessoas o que eu estou sentindo, porque pode ser que as pessoas não me entendam e me interpretem mal. Então, eu vivi um momento até o início da minha fase adulta, sempre com muito cuidado e muito esforço do que falar para quem e quando, porque pode ser que as pessoas me interpretem mal. E eu reprimia muito a minha libido por isso. Eu era muito controlada dentro de mim, porque eu tinha vergonha e culpa de que se eu fosse quem eu era, as pessoas podiam me interpretar mal. Então, eu quero deixar essa história para que vocês vejam que às vezes vocês agem com um tremendo esforço, focando muito a energia no que vocês vão fazer para que o outro goste de você, para que através do que o outro pensa de você, e assim você está reprimindo a sua vida, sua libido. Então, o caminho é você começar a bancar ser você. E se você precisar de ajuda, peça. É isso, gente. Vamos. Vocês topam a gente desbloquear o nosso videozinho para se dar um oi e se ver, chamar o meu amigo, companheiro de trabalho, Maicon, para a gente fazer umas bênçãos aqui, coisa mais gostosa. E se alguém quiser, nesse momento, sentir vontade de desbloquear o microfone e falar alguma coisa, é muito bem-vindo. Uma pergunta, uma colocação. Dar um oi, estou aqui. Deixa eu ver aqui também. Fácil. Bom. E aquelas pessoas que conversaram comigo ali no privado, depois a gente continua essa conversa em box, tá? Conversar com isso, com mais acolhimento. Vamos para as nossas bênçãos, irmão? Vamos lá. A Sal. Ai. Gente, que emoção. O sobrinho não tá por aí, né? Não tá, mas eu posso mostrar esse vídeo para ele. Gente, a Sauênia Passuelo, que está aqui, é uma das minhas professoras, orientadoras, mestras, amiga, onde eu aprendi sobre as constelações familiares, sobre o renascimento, sobre as bênçãos do amor que a gente vai vivenciar agora, sobre a natural medicina alma da terra. Há muitos anos eu falo que eu conheço ela há 8 anos, então eu não sei mais quanto tempo que eu conheço ela. A gente, pessoas me falam assim, você vai estar bem velhinha, eu conheço a Sal há 8 anos. A gente está indo daqui a 2 dias para o Peru, lá nos Andes, passar por esse retiro lá. E ela fez essa surpresa de estar aqui hoje. Pura aprontação. E ela adorou. Eu gosto de ter surpresa, ela gosta de revelar as surpresas. Só que hoje ela entendeu. Eu estou me dedicando nesses 1000 últimos anos para guardar a surpresa. Estamos saindo bem, Larissa. Tá certo. Vamos lá. Rafaela! Oi! Oi, Su! Oi! Oi, amados! Beijos! Dani, Jaqueline! Aqui tá a Pu também, conhecendo toda a família e a Sauênia. Larissa? E a Raquel que tá... É a Raquel, né? Eu tô sentindo a energia da Raquelita por aí no silêncio.
Nosso Maicon vai nos orientar a um ponto mais profundo com essa nossa presença e abertura para receber as bênçãos da vida. Então, eu vou convidar vocês a sentarem de forma bem confortável, com a coluna ereta, tomar uma respiração bem profunda. Te convido a fechar os olhos por um momento. E vai conectando com a tua respiração. Levando a tua respiração lá para o umbigo. Vai enchendo bem o teu umbiguinho ao inspirar. Relaxando, soltando todo o corpo. Vai sentindo e percebendo toda a vida, todo o amor que se movimenta a cada respiração. E te convido a levar as suas mãos em conchas até o topo da sua cabeça. Inspirando profundo. Permitindo que todo o amor flua através das suas mãos. Te preencha por completo. Vai intencionando que essas bênçãos se derramem por toda a sua existência. Vai respirando profundo. E leve suas mãos até o coração. Percebendo o seu respirar. Sentindo o pulsar do seu coração. Se conectando com essa pulsação.
pulsa desde o coração da Terra. Respira profundo. E una as palmas das suas mãos em frente ao coração. E faça uma reverência a você mesmo. Por ter te oportunizado estar aqui no dia de hoje. Por ter te oportunizado este contato com você mesmo. Respira profundo. E lentamente vai soltando suas mãos. E bem devagarinho vai abrindo seus olhos. Gratidão a todos por esse momento. Que os caminhos da tua vida estejam com o prazer e o afeto de mãos dadas. Quem sentir de conversar mais comigo e com o Maicon, quando eu falo inbox, que algumas pessoas perguntaram, esses termos, né? Inbox, direct, stories. Vocês podem conversar com a gente pelo endereço do nosso Facebook. O meu é Larissa Helena, o do Maicon é Maicon Kish. Pelo Instagram. O meu é Larissa Helena. Não, o meu Instagram é Larissa Harmonia Consciente. E o teu, Maicon? Eu é Maicon Kish também. Pelo e-mail, contato@harmoniaconsciente.com ou maiconkishmk@hotmail.com. Vocês podem nos chamar nesses nossos meios sociais, Facebook, Instagram e e-mail. Isso que a gente fala quando é inbox, e através disso a gente começa um contato com vocês para conversar mais sobre esses assuntos que vocês pediram no privado, tá? Vamos ter no próximo mês um novo encontro do Tantra e outras Tantras. Estou adorando isso. Espero que de alguma forma, em algum ponto da tua essência pura isso tenha tocado e que tu possa ter acordado ainda mais a consciência de que você é merecedora, merecedor. De no dia de hoje começar de uma forma totalmente nova. Aquilo que mais faz sentido para você. Então, um anseio de alma mesmo. De sentir o amor, de viver o amor, de viver o prazer e a realização. Que você pode, que você merece, que você já é tudo isso. E se existe alguma coisinha ainda em você que não seja isso, que ela possa ser liberada com muita amorosidade e suavidade também. Para que aquilo que é você de verdade, a sua essência, possa aflorar, desabrochar, ancorar nessa terra
que você possa ver esse ponto de luz e de amor que você é, influenciando positivamente com o teu poder, com a tua libido, com o teu prazer, com a tua gostosura, com a tua amorosidade, a todos à tua volta, a sentirem como é gostoso viver a vida. Tá bom? Gratidão, lindos. Ótimo estar com vocês sempre. Beijo no coração. Delícia de compartilhar isso. Muita gratidão. Uhul! Beijo, Xana. Arvorecer. Arvorecer, tô pintando aqui. Yes! Beijo, amado. Beijo. Que gostoso. Que delícia. Boa noite, queridos. Boa noite, Rafa linda, todo o pessoal do Sul. Gratidão, amor. Muito bom. Salve, salve. Maicon, irmão, tu sabe que se o que é os comentários aqui eu consigo gravar para olhar? A gente precisa ficar com a plataforma aberta para olhar? Eu acho que sim, precisa